Olá pessoal! Conheça a emocionante jornada de Giovanna. Uma história de superação, coragem e transformação. Acompanhe sua trajetória de esperança e inspiração enquanto ela luta contra a adversidade e se torna uma voz poderosa contra a violência. Inscreva-se no canal e venha se emocionar com essa história incrível. Vamos lá! Giovanna era uma adolescente de 17 anos que morava em uma cidade pequena no interior de São Paulo. Ela era uma garota bonita e popular na escola, mas ainda estava descobrindo quem ela era e o que queria para o seu futuro. Um dia, enquanto navegava em um aplicativo de namoro em seu celular, ela conheceu um homem chamado Pedro. Ele era mais velho do que ela, com cerca de 30 anos, mas parecia simpático e seguro de si. Eles começaram a conversar por mensagem e, depois de algumas semanas, decidiram se encontrar pessoalmente. Giovanna estava um pouco nervosa no dia do encontro, mas também animada para conhecer Pedro. Eles se encontraram em um café da cidade. À primeira vista, tudo parecia estar indo bem. Pedro era charmoso e divertido, e eles conversaram por horas. Mas à medida que a noite avançava, Giovanna começou a sentir que algo estava errado. Pedro parecia estar tentando seduzi-la, tocando-a de maneira inapropriada e fazendo comentários desagradáveis. Assustada e desconfortável, Giovanna tentou sair do café, mas Pedro a impediu. Ele revelou que na verdade era um criminoso e que estava procurando mulheres vulneráveis para sequestrar e pedir dinheiro aos pais delas em troca de sua liberdade. Giovanna ficou horrorizada e tentou se libertar, mas Pedro a agarrou e a levou para o carro dele. Ele dirigiu por horas até chegar a uma casa abandonada em uma área isolada. Lá, ele a trancou em um quarto e a deixou sozinha por dias. Giovanna estava com medo e desesperada, sem saber se algum dia iria escapar. Ela tentou pedir ajuda pelo celular, mas Pedro confiscou o aparelho e desativou sua conta de mídia social. Enquanto isso, a família de Giovanna estava desesperada procurando por ela. Eles chamaram a polícia e postaram nas redes sociais, pedindo ajuda para encontrá-la. A notícia se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a polícia começou a investigar o desaparecimento de Giovanna. Pedro percebeu que a polícia estava se aproximando e decidiu libertar Giovanna em troca de um resgate. Ele ligou para os pais dela e exigiu um valor exorbitante em dinheiro. Eles ficaram chocados e angustiados, mas estavam dispostos a fazer qualquer coisa para ter a filha de volta em segurança. Depois de muita negociação, eles concordaram em pagar o resgate e entregaram o dinheiro a Pedro em um local combinado. Ele libertou Giovanna e fugiu antes que a polícia chegasse. Giovanna foi levada para o hospital para receber tratamento e, em seguida, para casa, onde foi recebida com muito amor e alívio. Embora estivesse fisicamente bem, Giovanna ficou muito traumatizada com a experiência. Ela se sentia violada e vulnerável, e lutou contra a ansiedade e a depressão por meses depois do sequestro. Ela também se culpava por ter aceitado o encontro com Pedro, pensando que deveria ter sido mais cuidadosa. Mas com o tempo, ela percebeu que não era culpa dela. Pedro era um criminoso perigoso que se aproveitava de mulheres vulneráveis. Ela decidiu se recuperar e se tornar uma defensora dos direitos das mulheres, trabalhando para ajudar outras vítimas de violência e abuso. Giovanna nunca esqueceu o que aconteceu com ela, mas conseguiu encontrar um propósito maior em sua vida. Ela se tornou uma líder em sua comunidade e inspirou muitas pessoas com sua coragem e determinação. E mesmo que a cicatriz do sequestro nunca desapareça completamente, ela aprendeu a viver com ela e a encontrar alegria e significado na vida, apesar das adversidades. Meses depois do sequestro, a polícia finalmente conseguiu prender Pedro. Ele foi encontrado em uma cidade vizinha, tentando cometer outro crime semelhante. Dessa vez, porém, a polícia estava preparada e conseguiu capturá-lo antes que ele pudesse fazer mal a outra pessoa. Com Pedro preso, Giovanna finalmente sentiu um alívio. Ela sabia que ele não seria capaz de machucar mais ninguém e que a justiça seria feita. Ela compareceu ao julgamento dele e deu um depoimento corajoso sobre o que havia acontecido. Ela contou sobre o trauma que havia sofrido e como havia se recuperado. Ela também pediu ao juiz que o sentenciasse a uma pena rigorosa, a fim de garantir que ele nunca mais pudesse ferir alguém. O julgamento foi longo e difícil, mas no final, Pedro foi considerado culpado por seus crimes e condenado a uma longa e rigorosa pena de prisão.
O alívio que Giovanna sentiu foi imenso. Ela finalmente podia dormir à noite sabendo que ele estava atrás das grades e que outras mulheres estavam mais seguras. Com o tempo, Giovanna continuou a se recuperar do trauma que havia sofrido. Ela se juntou a um grupo de apoio para vítimas de violência e encontrou conforto e compreensão em compartilhar sua história com outras pessoas que haviam passado por experiências semelhantes. Ela também começou a escrever um blog sobre sua jornada e sobre o que havia aprendido sobre violência e abuso. O blog de Giovanna acabou se tornando muito popular. Ela escrevia com honestidade e vulnerabilidade sobre suas experiências, e muitas pessoas se identificavam com suas palavras. Ela começou a receber mensagens de pessoas de todo o mundo, agradecendo-a por compartilhar sua história e por encorajá-las a buscar ajuda. Com o tempo, Giovanna percebeu que havia encontrado um propósito maior em sua vida. Ela passou a dedicar-se a ajudar outras vítimas de violência e a conscientizar as pessoas sobre a importância de se protegerem contra o abuso. Ela se tornou uma palestrante popular, viajando pelo país para falar em escolas e organizações sobre sua experiência e sobre como as pessoas podem se manter seguras. Embora Giovanna nunca tenha esquecido o que aconteceu com ela, ela descobriu que poderia transformar sua dor em algo positivo. Ela se tornou uma voz poderosa na luta contra a violência e o abuso, e inspirou muitas pessoas com sua força e resiliência. E enquanto o mundo ainda era um lugar perigoso, ela sabia que estava fazendo a diferença e ajudando a torná-lo um pouco mais seguro para todos.